Dando continuidade ao nosso assunto, né? As três principais mensagens da carta de Efésios. Nossa posição diante de Deus, capítulo 1, capítulo 2. Olhamos isso. Isso fala sobre a nossa identidade em Deus, quem nós somos. Temos o DNA divino em nós. Depois, nossa responsabilidade de andarmos e agirmos de acordo com a palavra de Deus, ou seja, os princípios eternos do reino de Deus revelados a nós, e nós devemos manifestá-los neste mundo através de andar de forma digna a esse chamado que o Senhor estendeu para nós, né? Isto fala sobre o que significa andar em amor, o que significa andar em santidade, o que é que a graça de Deus trouxe para nós através de Jesus, né? Através da salvação, através da redenção dos nossos pecados pela cruz, né? E como que isso se manifesta em nós? Dando continuidade a esta segunda mensagem da carta aos Efésios, eu quero falar sobre três áreas muito importantes que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Isso ainda segundo esta responsabilidade que nós temos de como viver neste mundo. E são essas três áreas que constituem-se uma plataforma onde a autoridade espiritual é gerada em nós, né? Isso significa que santidade e amor vai se manifestar na nossa vida nessas três áreas em especial, começando pela mente, ou seja, nossos pensamentos. Nós sabemos pela palavra de Deus, está lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, que Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou seja, os nossos pensamentos. Meus amados, impureza, pecado na vida de alguém normalmente começa pelos pensamentos. A nossa mente, os nossos pensamentos é o que constitui na realidade nossos hábitos, que direciona nosso caráter e de alguma forma molda a nossa personalidade. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, nos admoesta que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É verdade que esta palavra lá, pensai nas coisas lá do alto, na realidade está se referindo ao reino de Deus, ao reino eterno de Deus, os fundamentos deste reino, os valores deste reino que nós não podemos negociar. Isso está, né, de alguma forma, em paralelo com a palavra de Jesus aos seus discípulos e também repetida em João, que diz que nós não devemos amar o mundo. Por quê? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E amar o mundo significa exatamente ter pensamentos relacionados àquilo que é efêmero, aquilo que faz parte deste mundo, não faz parte do reino de Deus, né? Todo pensamento tem três possíveis fontes, ou seja, origem, né? O que é que gera pensamento? A nossa mente é um campo de batalha aberto. Ali na nossa mente nós estamos susceptíveis a todo tipo de influência. Esta influência pode vir de nós mesmos, ou seja, das nossas paixões, daquilo que nós admiramos, gostamos e cobiçamos neste mundo, e isso tem uma ligação com a nossa mente. Começa aqui. Todo pensamento pode ser simplesmente uma influência, uma propaganda. Agora, se você aceita esta influência,
isso automaticamente começa a se tornar uma autoridade, um direcionamento para a sua vida e provavelmente você vai viver segundo isto. Provérbios capítulo 23, verso 7, diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Interessante, né? Então, nós normalmente somos o produto daquilo que ocupa a nossa mente. Daí a importância de nós termos sabedoria e não alimentar a mente com aquilo que não esteja em harmonia com o caráter de Deus, com os valores do reino de Deus, né? Então, tudo aquilo que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelos nossos sentidos, provocam pensamentos. E esses pensamentos podem estar em harmonia com o amor ou podem estar sendo uma armadilha emocional na nossa vida, né? E nós precisamos ter o cuidado de gerenciar aquilo que vem na nossa mente. Eu quero te dizer com isso que você não é obrigado a pensar em qualquer coisa. Pode vir um pensamento, mas ele não precisa permanecer, não precisa fazer parte da sua vida. Tem um ditado, alguns dizem que é chinês, eu nunca chequei a fonte disso, que fala que nós não podemos impedir que pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos sim impedir que eles venham, pousem e façam ninho na nossa cabeça. Isso nós podemos impedir. Isso é uma citação relacionada aos nossos pensamentos. Você não pode impedir que pensamentos, ideias, propagandas venham sobre a sua mente, mas você pode impedir que eles permaneçam e direcionem a sua vida. Então, a primeira fonte dos nossos pensamentos são nós mesmos, somos nós mesmos, aquilo que nós apreciamos neste mundo. A segunda fonte é Deus. Pode vir de Deus. Deus, ele comunica conosco, o Espírito de Deus comunica conosco na nossa mente, né? Provérbios capítulo 20, verso 27, diz que o espírito do homem, isso é uma alusão aos nossos pensamentos, ao nosso cognitivo, né? O nosso espírito está diretamente ligado à nossa maneira de aprender, ao nosso intelecto, à nossa memória. Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Quando alguém geralmente fala, Deus me falou, eu geralmente uso muito esse termo, eu ouvi Deus, Deus falou comigo, Deus me falou. Normalmente eu quero dizer, veio um pensamento de Deus, Deus comunicou comigo na minha mente. Não é que eu ouvi Deus falando, ei Gilberto, que eu te falo. Não é isso não. É a voz de Deus no meu interior. Isso se refere à minha mente. E Deus, ele sim quer dialogar conosco na nossa mente. Quando nós buscamos a direção de Deus, Deus fala na nossa mente, vem através de pensamentos. Você está ali em pensamento, dialogando com Deus. Isso é uma coisa que deve ser desenvolvida na vida de todo cristão. Ouvir a voz de Deus no nosso interior, no seu coração, no seu pensamento. Então, pensamentos podem ser Deus falando com você, Deus se manifestando, se revelando a você. Ele vai confirmar aquilo que ele está falando através da palavra. Então, tudo que vem de Deus vai estar em harmonia com a sua palavra revelada a nós. A outra fonte dos pensamentos é o inimigo. Sempre será contrário à verdade e ao amor. Toda vez que o inimigo falar com você, ele está sugerindo alguma coisa que não estará em harmonia com a verdade, não estará em harmonia com o caráter de Deus. Então, alguém que anda na luz, alguém que anda com Deus, facilmente pode discernir quando o inimigo está tentando direcioná-lo para alguma coisa.
Satanás também ele é muito astuto e muitas vezes ele se manifesta de uma maneira sutil e até sugerindo coisas que parecem ser boas coisas, mas na realidade é uma armadilha. Está sempre voltado para conveniência. As propagandas que nós recebemos, que estão aí no meio da mídia, geralmente utiliza-se desta maneira de comunicar, ou seja, procurando despertar a nossa curiosidade ou o nosso interesse para aquilo que é conveniente a nós, alguma coisa que nos agrada e que nós precisamos analisar. O segredo está em saber analisar aquilo que está vindo na nossa mente, né? Lembra da mensagem de Paulo, quando ele fala aos Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, ele diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isto precisa ser aplicado principalmente na nossa mente, no nosso pensamento. Você pode, receber pensamentos de muitas fontes diferentes, mas não deve, de maneira alguma, se permitir ser dominado por qualquer coisa que esteja contrário à vontade de Deus, né? Tiago capítulo 4, verso 7, diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, nele, e na nossa responsabilidade de viver como sal e luz neste mundo, nós aqui estamos construindo uma plataforma de autoridade espiritual. Esta autoridade emana de Deus e aquilo que ele já revelou a nós. Nesse caso, somos seus filhos, né? E nós precisamos trabalhar nisso. Outra maneira que Satanás muitas vezes busca tirar, diluir, diminuir a nossa autoridade espiritual é através de pensamentos de inferioridade ou pensamentos de condenação. Quando você pensa menos sobre você do que na realidade isto é uma atitude, que Satanás procura desenvolver em alguém, dizendo, você não vale nada, você não presta para nada, você é inferior, você nunca vai conseguir qualquer sucesso. Isso vai golpeando a pessoa se ela permite esses pensamentos. A palavra de Deus não diz isso sobre nós. Deus olha para nós e ele deposita confiança na nossa vida, em quem nós somos. Por quê? Somos a imagem e semelhança dele, criados em Cristo Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, esta é a condição que nós temos em Deus. Então, se você tem algum pensamento de inferioridade na sua vida, sabe que isso não vem de Deus e provavelmente não vem de você também. Pode até ser que você já tenha abraçado isso, mas veio do inimigo e você precisa resistir isso no nome de Jesus, dizendo, eu sou filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus. Ele me libertou do império das trevas, me transportou para o seu reino, que é de amor, paz, justiça e viver em confiança. Condenação. Isso também é uma estratégia de Satanás que vem na nossa mente. Condenação não é a mesma coisa do que convicção. Convicção vem do espírito, condenação vem do inimigo. Qual a diferença? Convicção vem quando o Espírito Santo que habita em nós chega para você e diz, olha, você mentiu nessa situação quando você estava conversando ou negociando com aquela pessoa. Você mentiu. Você sabe exatamente o que aconteceu. Você sabe exatamente onde é que você faltou com a verdade.
Isso é convicção. Você não utilizou-se da verdade, que é uma manifestação de quem Deus é. Ele é a verdade. E aí você sabe exatamente o que você tem que fazer. Agora, se é condenação, isso vem do inimigo, ele simplesmente diz para você, você é um mentiroso. E você fica, puxa, eu sou mentiroso, eu sou mentiroso, eu sou mentiroso. Mas, se você fizer a pergunta, qual foi a mentira que eu pratiquei, que eu preguei, que eu falei para alguém? Aí você pensa e não chega a nenhuma conclusão, porque na realidade você não mentiu. Ele simplesmente julgou, né, uma seta dizendo, você é mentiroso, ou você é violento, ou você é um ladrão, mas não te mostra exatamente o que é que você fez de errado que caberia dentro dessa classificação. Isso é condenação. E nós precisamos dizer, para trás de mim, Satanás, no nome de Jesus, eu estou lavado e remido no sangue. Eu sou uma pessoa que está vivendo na verdade e em santidade. Tem que resisti-lo e não aceitar essa condenação. Porque se você aceita uma condição de inferioridade ou se você se submete a um jugo de condenação, a sua autoridade espiritual ela é diluída e você vai ficar amedrontado, desculpa aí, quando em face à batalha espiritual, quando você tiver que resistir às trevas, né? Então, nossos pensamentos são muito importantes nesse contexto. A outra área que nós precisamos desenvolver a santidade é o que a Bíblia fala sobre o coração. Isso refere-se às nossas atitudes, às nossas escolhas, mas também se refere às nossas emoções. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz que nós devemos guardar o nosso coração acima de qualquer coisa, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, é a nossa atitude que determina o que fazemos. E Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que é no coração onde as decisões são processadas. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 a 8, que fala sobre a atitude de amor, ele diz assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os... não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Nós precisamos estabelecer amor como base da nossa vida em tudo aquilo que fazemos, né? E não permitir que as nossas emoções, nossos sentimentos, eles cresçam dentro de nós ao ponto de direcionar a nossa vida. Nós precisamos manter o nosso coração reto diante de Deus. Isso vai gerar uma atitude de consciência limpa diante de Deus e também diante dos homens, tá? O amor não suspeita mal. Então, escreva isso na sua cabeça. Não deixe que isso se afaste de você. Quando tem alguma coisa relacionada a alguém, algum pensamento atravessado, lembre-se, o amor não suspeita mal. Isso significa, eu não posso julgar aquela pessoa, eu não posso suspeitar mal daquela pessoa, porque o amor não me permite isso. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera e assim, né, você deve reler essa passagem toda vez que for necessário. E a terceira área que nós precisamos desenvolver na nossa vida com
bastante cuidado, está ainda relacionado ao nosso coração, mas é apresentado como nossos lábios. Em Mateus capítulo 12, verso 34, nos diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, está lá no coração, é porque já foi processado na mente, já desceu para o coração e aquilo já está se formando como sendo parte da sua vida e vai sair, né, pelos nossos lábios, pela nossa boca. É como se fosse o ladrão da caixa d'água, né? Encheu, a boia não reteve, então começou a transbordar e sai pelo ladrão. Os nossos lábios são assim, essa denúncia do que está cheio o nosso coração. As palavras, elas transmitem vida ou morte. E isso está diretamente centrado na nossa vida e procede do nosso coração. Provérbios capítulo 18, verso 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nós precisamos colocar guarda nos nossos lábios para não permitir que os nossos lábios sejam usados para o mal. Mas isso significa que nós precisamos colocar guarda na nossa mente primeiro, para que nós não processemos aquilo que não é justo, que não é certo, que não está relacionado a amor e justiça no nosso coração, de maneira que os nossos lábios nos traiam, né? Davi, ele tinha esse cuidado. Lá no Salmo 141, verso 3, Davi pede a Deus para colocar vigia à porta dos seus lábios. Isso é uma atitude de reconhecimento dessa fraqueza e buscando a ajuda de Deus sobre isso. Mateus capítulo 15, verso 18, Jesus ensinando os seus discípulos: o que sai da boca vem do coração e é o que contamina o homem. Isso nós precisamos cuidar para que nossos lábios não sejam usados de uma maneira indevida. Muitas pessoas precisam realmente ter uma purificação na sua vida nesse contexto. O coração está buscando a Deus, mas os seus lábios é como se fosse o idioma deste mundo, do mundo das trevas. Então ele só fala com lamúria, com reclamações, com crítica a todos ao seu redor, não tem palavras que produzam vida àqueles que estão ouvindo. Nós precisamos ter esse cuidado com o nosso coração e com aquilo que nós estamos fermentando dentro da gente, né? Agora, quando nós cuidamos desse contexto, né, nossa mente, nosso coração, nossas atitudes e também dos nossos lábios, nós estamos formando uma plataforma de autoridade espiritual, que é o entendimento de quem nós somos e como nós vivemos neste mundo, né? Apocalipse capítulo 12, verso 11, diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Um ensinamento muito apropriado para aquilo que nós estamos vendo aqui. Isso mostra que o sangue de Jesus restaura a nossa identidade, nos traz de volta o entendimento de quem nós somos em Deus. O testemunho mostra quem nós somos e como vivemos neste mundo, gera confiança e autoridade em quem nós somos, recebendo esta autoridade de Deus. E não tem medo da morte. Ou seja, Jesus já ensinou os seus discípulos, né? Não temam aqueles que só podem matar o corpo, depois disso nada mais podem fazer. A nossa vida está realmente nas mãos do Senhor, dele ninguém pode nos tirar, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso
gera na vida de uma pessoa que tem essa confiança, ousadia e ação. Ele não fica parado, né? Agora, quando alguém não tem esse entendimento, realmente não tem esta autoridade também. Lembram daquilo que aconteceu, está escrito lá em Atos capítulo 19, a partir do verso 13 até o verso 19, que fala sobre uns filhos de um determinado sacerdote, e eles tinham um trabalho de libertação, na realidade, né? Eram exorcistas ambulantes. E diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Isso aqui mostra o resultado de quem tem autoridade espiritual e quem não tem autoridade espiritual. E esta autoridade vem de Deus para nós, Jesus que nos delegou esta autoridade. Porém, quando nós dizemos no nome de Jesus, isso não é uma palavra mágica e tudo vai acontecer. Não. Eu te expulso no nome de Jesus. Você nem precisaria citar isso. É uma maneira de você dizer: eu estou debaixo da autoridade de Jesus, ele delegou a mim esta autoridade e eu estou vivendo em conformidade com quem ele é o Senhor da minha vida. E aí você sabe da sua identidade, sabe como você vive neste mundo e morrer é lucro, você não precisa temer a morte. Satanás não tem poder algum contra alguém que tem esse entendimento e vive desta forma, né? A nossa posição em face às trevas é a terceira mensagem principal do livro de Efésios. No capítulo 6 de Efésios, versos 10 a 18, nós vemos isto sendo citado para nós ali, né? E na maioria das vezes as pessoas entendem que isso é um apêndice do livro. Não, na realidade é a continuação desde aquilo que Paulo começa a ensinar no capítulo 1. E aí, no verso 10 do capítulo 6, ele diz: quanto ao mais, ele fala, resumindo tudo, agora fechando o assunto, né? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí no verso 12, ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É isso que nós precisamos entender aqui, né? A igreja, que é luz, precisa se levantar contra este mundo que jaz no maligno, as trevas. E o que seria isso?
a igreja precisa se manifestar contra toda filosofia contrária à verdade, contra aquilo que a Bíblia nos ensina. Isto é, manifestar-se, levantar-se contra espírito de engano. Veja, por exemplo, o que está sendo dito hoje em relação à família. Família já não é mais um homem, uma mulher e filhos. Pode ser homem com homem, pode ser mulher com mulher. Isto é um espírito de engano e a igreja não pode se calar diante disso. Outra situação bem clara nos nossos dias é o que eles estão procurando implantar no sistema educacional, treinando, criando, discipulando crianças dentro desta questão de ideologia de gênero. Isso é um engano, não é o que a Bíblia mostra. Por isso, nós, como igreja, como luz, precisamos nos manifestar. Temos que nos levantar contra o espírito de violência. Isso é o que gera pavor, medo, controle na população. A palavra de Deus nos diz que Ele, Deus, não nos tem dado espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de domínio próprio, equilíbrio, que é moderação. Então a igreja precisa se levantar contra esse espírito de violência. A igreja precisa se levantar contra o espírito de pobreza que gera desespero. Isso tem a ver com injustiça social. Nós precisamos nos levantar e ser uma voz de Deus para trazer libertação, para trazer liberdade a estas pessoas. Espírito de injustiça precisa ser confrontado, que fala sobre desrespeito e desprezo para com o nosso próximo, que é criado à imagem e semelhança de Deus. Essas pessoas precisam saber quem elas são, criadas à imagem e semelhança de Deus. Então precisam da libertação. A igreja precisa se levantar contra o espírito de luxúria, que é, na realidade, libertinagem, a desvalorização do ser, da pessoa, imagem de Deus. Quebra a imagem de Deus no indivíduo. A igreja precisa se levantar contra isso. Agora, como se dá esse confronto? Não é como algumas pessoas pensam, que você está orando contra, Satanás. Não, o confronto é principalmente aquilo que as trevas já estabeleceu neste mundo, que jaz no maligno. Então, quando Efésios capítulo 6, verso 2 diz: a nossa luta não é contra sangue e carne, não significa que o nosso oponente seja a pessoa, mas o que ela representa. E neste caso, aqui está citando contra principados, potestades, dominadores deste mundo. Isso aqui nós temos 3 áreas diferentes. São esferas governamentais, esferas do governo, são leis estabelecidas por esses que estão numa posição de dominadores deste mundo, ou seja, pessoas que foram ou eleitas pelo povo, ou foram, elas próprias se denominaram rei, rainha ou qualquer coisa, ou alguém, que assume o poder, o controle. São pessoas que estão representando um sistema criado, um sistema de governo, um sistema de lei. Em outras palavras, é um sistema legal. Mas não significa que seja justo, não significa que seja amor, não significa que seja ético, não significa que seja a vontade de Deus. Mas está ali porque o povo, de alguma forma, ou permitiu, quis, ou então não se manifestou contra. E aquilo vai dominar, liderar o povo. Só tem uma situação nesse texto aqui, que no caso seria a 4ª citação, que diz: contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí está falando sim sobre anjos caídos, os demônios, a estrutura das trevas, mas
preste atenção, eles não estão agindo neste mundo, eles estão agindo através de influência. Eles precisam de alguém que se coloque debaixo dessa influência, que vão carregar os desígnios das trevas. E aí este confronto se dá especialmente na esfera humana. Como nós vemos na palavra de Deus, todos os conflitos que nós temos, que é símbolo de guerra espiritual, está se referindo a sistemas deste mundo. Por exemplo, as guerras de Moisés e Josué foram contra exércitos, contra reis, contra impérios, contra aqueles que estavam dominando através da influência das trevas, e eles tiveram que ser desalojados. Nós vemos o caso de Elias no Monte Carmelo, isso está lá em 1 Reis, capítulo 18, aquele confronto, né? Era espiritual? Era, mas era representado por Acabe e Jezabel e todos os profetas de Baal. E aí Deus criou uma situação, um cenário, Elias se colocou na brecha para confrontar as trevas e de repente o Elias lançou um desafio que envolveu o povo todo. Ele convocou todo mundo neste monte, convocou os profetas de Baal, convocou o rei Acabe e ele foi lá. E aí ele falou assim, olha, vamos fazer aqui uma disputa. Se Baal é Deus, ele vai responder com fogo. Se Jeová é Deus, ele vai responder com fogo. E assim estava aquele povo todo naquela expectativa para ver o que queria acontecer. E aí você sabe da história, né? Os profetas de Baal dançaram, pularam, se cortaram, fizeram todo aquele frenesi que fazia parte da adoração litúrgica deles, nada aconteceu. Aí entra Elias em cena. E o que ele faz? Ele restaura o altar. E aí, depois de tudo restaurado, para dizer, mostrar ali, deixar bem claro que não era truque nenhum, ele mandou molhar tudo, jogar água para tudo quanto é lado. E tinha lá, ó, quase que uma piscina ao redor do altar. Aí ele ora, ó Deus, para que este povo fique sabendo que isso aqui não foi ideia minha, mas conforme a tua palavra eu fiz tudo isso. Responde-me com fogo. E desceu fogo dos céus, que você sabe a história. Mas olha bem, ele estava agindo ali segundo as orientações de Deus, do Espírito na vida dele, na mente dele. E ele teve ousadia para convocar todo o povo e confrontar os profetas de Baal. Você vê a história de Ester e Mordecai, está lá no livro de Ester. Da mesma forma, houve uma ação sobrenatural de Deus, você vê isso claramente no livro, mas Mordecai, Ester, eles estavam em sintonia com Deus e Deus deu a eles as estratégias certas para confrontar Amã e destruir uma plataforma legal. Era a lei, mas não estava em harmonia com a vontade de Deus, com o reino de Deus, e ia destruir muitas pessoas. E aí eles tiveram, né, esse confronto e prevaleceram. Você vê também, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 de Atos, uma história interessante. Paulo aqui confrontando o espírito de engano e de avareza. Isso está dentro daquele contexto daquela jovem que tinha um espírito de adivinhar as coisas, né? No capítulo 16, verso 16, e diz lá, e aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Veja que aquilo que ela estava anunciando era bom, positivo. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se,
disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Mas isso não ficou barato não. Ficou complicado. Não demorou muito, você seguindo aqui a leitura, você vai ver que Paulo e Silas são presos e açoitados. Por quê? Aquelas pessoas eram pessoas, não era simplesmente o demônio saiu e acabou a história. Não, tinham pessoas envolvidas que não gostaram da ação de Paulo. E isso ficou complicado. Ou seja, eles tiveram consequências no corpo, né? Quer dizer, as leis vigoram. Então, nós, se não conseguimos mudar as leis, nos tornamos, na batalha espiritual, fora da lei, ou seja, alguém que não está agindo de acordo com a lei. Hoje eu ouvi uma história, uma notícia triste lá no Afeganistão, que o Talibã já declarou que vai executar todos os cristãos nas suas próprias casas. Eles estão fazendo uma varredura. Isto é a lei que eles implantaram, mas é das trevas, não promove Deus, não promove justiça, não promove amor, não promove liberdade. Os confrontos sempre envolvem pessoas, leis e sistemas governamentais. A batalha espiritual, ou estabelecer o reino de Deus aqui, significa tirar essa questão que não está em harmonia com a verdade e estabelecer leis justas que promovam justiça, paz, tranquilidade, segurança na sociedade. Este é o objetivo de Deus através da igreja. E isso faz parte do trabalho, do mandato de Deus para a igreja, discipular, como Mateus capítulo 28, 18 a 20, que diz que nós devemos fazer discípulo de todas as nações, ou seja, ensinar os fundamentos do reino de Deus a todos os povos. Jeremias 23, verso 29, diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, ou seja, a pregação da palavra de Deus, ela desestrutura as forças das trevas. Então, a pregação, o ensinar as pessoas a palavra de Deus faz parte dessa batalha espiritual. Essa batalha exige a manifestação dos filhos de Deus, ensinando, pregando, praticando, ou seja, vivendo a realidade do reino de Deus aqui. Este é o papel da igreja. Então, a igreja não é uma bolha onde nós estamos sendo salvos deste mundo. Não, Jesus vai vir e plantar o seu reino eterno aqui, mas isso já começa através da igreja e nós precisamos entender o nosso papel. Meus irmãos, nós estamos diante de uma tremenda batalha na área política, na área dos valores morais, e a igreja precisa fazer o seu papel. Então, orar não é simplesmente expulsando o demônio, mas é trazer a realidade do reino de Deus aqui. Eu espero que essa série tenha ajudado a abrir um pouco mais o seu entendimento sobre o que é o reino de Deus e qual que é o papel nosso da igreja aqui neste mundo, e que nós possamos ter uma ação relevante para que o reino de Deus penetre nos corações e também no nosso país. Que Deus nos abençoe. Amém.